Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, nessa casa bendita, mais uma vez, em nome de Jesus, falando do nosso Divino Mestre, sentindo as energias que Ele emana sobre nós e todos os dias, lembrando que Ele está aqui junto de nós, quando nós nos reunimos para que esse Evangelho seja dito, para que esse Evangelho seja refletido, porque Ele fala do nosso dia a dia, do nosso comportamento, da nossa invigilância, e Ele fala sobre nós. Então é necessário que nós utilizemos esse período, esse tempinho, para que nós possamos analisar melhor as palavras de Jesus e a nós mesmos. A lição de hoje chama-se Tende Calma. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico. E ele vem com um pedacinho do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 10, que João diz: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E Emmanuel nos discorre sobre ele. Essa passagem do Evangelho de João é uma das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender às dificuldades imprevistas. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. O homem, esfomeado de paz, reclama a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe manifestações. Não conseguem. Todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. E quando a gente lê essa lição, a gente lembra da distribuição de pães e peixes que Jesus fez a mais de 5.000 pessoas, tendo apenas poucos peixes, poucos pães.
E a gente vê que a gente não para pensar. Que a gente está muito atarefado em conquistar coisas. Que a gente está muito preocupado em receber emoções, que muitas vezes essas emoções são tão efêmeras, tão passageiras, que a gente sempre quer mais, mais e mais. E nesse labirinto de coisas nós nos perderemos, com certeza. Nós somos como pessoas drogadas, em busca de novas emoções, de novos acontecimentos. Deixamos as coisas essenciais das nossas vidas passarem. E quando nós chegarmos a um determinado lugar, nós gostaríamos muito de voltar atrás. Deixar as ilusões de lado e viver a vida da maneira como Jesus tanto fala. De servir e não de ser servido. De amar mesmo que não nos ame. De ceder quando mesmo nós sabemos que temos razão. Porque é muito importante essas coisas para a maioria das pessoas ter razão. Nem que isso faça com que o teto caia. Nós queremos ter razão. E tudo isso nós, ao mesmo tempo, clamamos a presença de Jesus junto de nós. Mas como ele vai chegar num lugar onde está tão tumultuado, que ninguém tem calma, que ninguém se assenta, que está todo mundo desorientado e o caos toma conta do lugar. Seja em nossa família, em nosso trabalho, na nossa casa de oração, muitas vezes acontece. E nós não percebemos que a desorientação é nossa. Nós sempre culpamos alguém. Nós sempre achamos que alguém tem culpa daquilo que nós estamos passando. Porque minha esposa não está mais bonita quando eu casei. Porque o meu marido não me dá aquilo que eu preciso. Porque a minha casa não é como eu gostaria que fosse. Como eu gostaria que fossem os trabalhos da casa em que eu frequento. E aí nós fugimos para as ilusões do mundo, onde existe mil armadilhas esperando o nosso deslize. E às vezes, por um momento, nós deixamos a vida que construímos até aquele momento se perder todinha. Que nós tenhamos consciências disso. Como diz numas determinadas religiões, que diz assim que é o inimigo, outras denominações dizem que é o Satanás.
nós dizemos, somos nós mesmos, aquilo que trazemos dentro de nós. A porta larga ainda nos chama atenção. A conquista fácil nos chama atenção. E que nós possamos vigiar e orar para não cairmos em tentações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos ilumine. Que dê para nós, nesse instante, a Tua luz. Envolva-nos com o Teu amor, com a Tua luz, com a Tua paz. Envolve-nos, Senhor Jesus. Ensina-nos a orar, a preservar-nos e preenche-nos com o Teu amor, com a Tua luz. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.